Veja neste vídeo os mistérios das pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito estão entre os principais motivos para que turistas de todo canto do mundo coloquem o país africano no roteiro de viagens. É bem provável que as pirâmides façam parte do roteiro de 9 em cada 10 pessoas com viagem para o Egito. Mas como os egípcios construíram essas pirâmides aproximadamente 5.000 anos atrás, e para quê? Na verdade, diz a história, que elas foram construídas para serem túmulos dos faraós Quéops, Quefre e Miquerinos. São estruturas enormes e que mostram como os egípcios foram arquitetos e construtores sensacionais. A maior das pirâmides é a de Quéops. Até hoje existe muita discussão entre os estudiosos a respeito da maneira como essas pirâmides foram construídas. Realmente é muito difícil explicar como tantos blocos de pedra foram colocados sem a ajuda das máquinas que temos hoje. Quem nunca parou para pensar de que forma foram estruturados estes mausoléus e quem os edificou? E mais ainda, em quanto tempo as pirâmides foram construídas? As mais famosas são a de Quéops, a qual data de 2530 a.C., a de Miquerinos, que remonta a 2471 a.C., e a de Quefre, erguida em 2500 a.C. A mais grandiosa é a de Quéops. Ela levou 25 anos para ser concluída. Seu projeto envolveu aproximadamente 10.000 trabalhadores, os quais fixaram mais de 2 milhões de blocos de pedras. Perguntamos, então, como os trabalhadores egípcios conseguiram construir pirâmides com 140 metros de altura? Como levantaram mais de 2 milhões de blocos? Como as pirâmides foram construídas, tendo seus vértices geometricamente alinhados com os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste? Durante o decorrer da história, existiram várias teorias sobre a construção das pirâmides egípcias. Uma dessas teorias propagou que essas enormes construções foram erguidas por seres alienígenas extraterrestres. No filme Stargate 1994, do diretor Roland Emmerich, essa teoria é bem retratada. Mas outros especialistas dizem que as pirâmides não foram construídas por alienígenas. Eles falam que foram construídas rampas externas que facilitavam o deslocamento dos blocos, que eram puxados com cordas. Também eram utilizados troncos de árvores nas bases, para facilitar o deslocamento desses blocos. São muitas as especulações e suposições sobre o mistério da construção das pirâmides, mas a única certeza que temos é que elas foram construídas por trabalhadores, e não por escravos. Porém, os métodos e as técnicas utilizados na construção ainda têm que ser desvendados. Mas para que foram construídas as pirâmides? As pirâmides eram construídas para servirem de túmulo dos faraós do Egito Antigo, mas eles não eram os únicos familiares. Entre eles cônjuges, filhos e mães, sacerdotes e os funcionários de um faraó também eram sepultados nas impressionantes construções. Isso explica, inclusive, o porquê do formato das obras faraônicas. Eles acreditavam que a estrutura apontando para o céu facilitava a ascensão do faraó ao céu, onde ele seria acolhido pela divindade Ra, após a morte. A altura dos monumentos também se explica pela crença, pois quanto mais alto, mais próximo ele estaria do céu. Embora essa seja a finalidade, outras teorias foram usadas ao tentar explicar para que serviam as pirâmides do Egito. Elas já foram ligadas a locais de refúgio e estoque de alimentos. O que tem dentro das pirâmides hoje em dia? No imaginário, a ideia de que as pirâmides egípcias guardam os sarcófagos com corpos mumificados dos faraós e suas riquezas deve ser um grande atrativo para conhecê-las. Mas, infelizmente, é bom tomar um pouquinho de cuidado com toda essa empolgação. Nem múmias, nem tesouros serão vistos por quem visita a parte interna das pirâmides. Como dizemos, elas sofreram com constantes saques de ladrões, atraídos pelas riquezas que eram enterradas junto aos faraós. Mas mesmo assim você irá ficar fascinado com essas pirâmides por sua arquitetura. Com certeza são as 7 maravilhas do mundo.